pessoal, eu sou o Luiz Assis. Convidei o Soares da Invent Software para demonstrar no Tax Plus a apuração do SPED contribuições com o regime não cumulativo à apropriação direta. Tudo bom, Soares? Muito obrigado aí pela participação. Olá, Luiz. Bom dia, tudo bem? Então, Beleza, tudo pessoal, bem? hoje falaremos aí do SPED de contribuições, apuração do SPED de contribuições, regime não cumulativo, apropriação direta. E a gente já deixou algumas notas, né, de entrada e saída, para não acumular muito tempo e nosso vídeo ficar menor, né, não ter. Então, aqui dentro do Tax Plus, eu vou aqui mostrar primeiro as notas que a gente já deixou como exemplo para vocês. Então, aqui dentro da análise fiscal, tem aqui a análise fiscal. As notas que eu já deixei lançado aqui é tudo do período do mês 4, né? Tem algumas notinhas de entradas aqui. Então, aqui no meu exemplo aqui tem duas notas fiscais de entrada, né? Então, vamos aqui só para a gente dar uma olhadinha aqui no valor do PIS e do COFINS, que é os valores que interessam aqui para nosso treinamento, nossas demonstrações. Então, aqui tem uma nota de 1.500 e uma nota de R$ 1.000. E o meu valor do meu crédito aqui é 41,25. A gente também lançou notas fiscais de saídas. Então, aqui a gente tem 3 notas fiscais de saída. Então, tem uma aqui de saída de 5.000, uma de 200 e uma de 1.500. E essa de 1.500 é relativa a uma devolução de compra, né? Então, uma devolução de compra para a gente mostrar lá esse ajuste automático que tem na aplicação. Então, aqui dentro do SPED de contribuições, né, que a gente tem as configurações. Aqui tem alguns blocos, né? Hoje a gente no bloco F, né, vocês não vão utilizar essa rotina aqui mais do bloco F para fazer as inserções manuais, nem o wizard. Vocês vão utilizar tudo por aqui. Caso vocês queiram fazer alguma inserção manual, pelo assistente, né, que ele vai buscar as informações no SAP. Tem nessa versão que eu estou aqui, já tem uma funcionalidade de você também importar as informações dos registros F100, F120 e assim por diante, via Excel. E tem a tratativa que a gente liberou, né, de você automatizar aí os blocos do F100, né, por lançamento contábil e através de documento de marketing. Então, com essa funcionalidade que a gente liberou aí, que é a apuração do SPED de contribuições, a gente liberou esse novo menu aqui, ó, novo Magnetic SPED de contribuições. Futuramente, esse módulo aqui, ó, esse menu aqui, a gente vai remover. Então, aqui dentro do meu SPED de contribuições aqui, eu deixei 2 períodos, o do mês 3 e o do mês 4. Por que eu deixei do mês 3? Para mostrar para vocês como que a gente pode tratar os saldos anteriores. Saldos anteriores aí das notas fiscais de compra que vocês tiveram de outros períodos, ou das retenções que vocês tiveram de outros períodos também. Então, quando vocês foram fazer esses lançamentos aqui de saldos anteriores, por exemplo, a gente está aqui no mês de abril, né? E se vocês tiverem créditos anteriores de outros períodos, vou sugerir que vocês criam um período antes, né? Vamos colocar no mês 3 aqui, igual no meu exemplo. E se tiver saldo lá de credor, saldo de PIS e COFINS lá de janeiro de 2021, fevereiro, março e assim por diante, vocês poderão inserir todos no mesmo período aqui do mês 3, que o sistema vai entender que no mês 4 aqui é tudo saldo credor do período anterior. Então, aqui dentro do mês 3, eu venho aqui ó, dentro de registros, né, eu vou exemplificar aqui como que a gente vai lançar esses saldos anteriores. Eu acesso aqui o 1100, eu clico aqui em novo e vou colocando todos os períodos. Por exemplo, 01 de 2021, né? Aí vai lá, 02 de 2022. Então, todos os saldos que vocês tiveram e de acordo com o tipo de crédito. Aqui eu já deixei um exemplo aqui para facilitar. Então, aqui eu lancei, né, dentro do mês 3 aqui, ó, do período 3, 16,50, né, que eu tive do período do mês 3.
Se eu tivesse aí do mês 2 de 2002, do 01 de 2002 e do ano passado, vocês vão colocando aqui, ó, um a um, ok? Isso tanto para o PIS quanto para o COFINS. A sistemática também é a mesma. Então, aqui eu deixei só um exemplo aqui, um de R$16,50 do PIS e um de R$76 do COFINS. Essa abinha aqui, ó, vocês poderão acompanhar o histórico desse crédito. Como eu lancei no mês 3 e não teve nada de utilização desse crédito, por isso que ele teve aqui, ó, 76, e ele vai passar para o mês 4, 76. No mês atual não utilizou nada. Então, quando vocês fizerem esses lançamentos aqui, ó, tanto do 1.100 e do 1.500, vocês vão lá e, desculpa, do 1.500, vocês vêm aqui e altera o status aqui para alterar o status. Aí ele vai colocar como apurado. Ok? Então, para vocês lançar esse crédito, o período aqui vai estar em aberto, por exemplo. Então, vocês lançam aqui, depois vocês vêm aqui no botão opções e alterar o status. Esse botãozinho aqui eu vou pedir para abrir a apuração, fechar a apuração para ficar o descritivo melhor. Então, creio que na versão que vocês têm aí, não tem esse botãozinho aqui. Hoje, se vocês quiserem abrir e fechar o período, você precisa editar e vir aqui alterar o status, que também é a mesma, vai funcionar da mesma forma. Então, voltando aqui dentro dos registros, eu também posso lançar os créditos das minhas retenções que eu também tive. Que são os registros aqui, ó, 1.300 e 1.700. Então, é mesmo sistemática, clicar aqui em novo, colocar o valor do saldo, né, que você tem, de saldos anteriores. Também é da mesma forma, se você tiver no mês 3 de 2002, fevereiro de 2012, bem como do ano passado, vocês vão lançar aqui todos também. Então, aqui eu já deixei um exemplo de 65 centavos, que eu lancei aqui no mês 3, né? E deixei aqui no 1.700 aqui, que é do PIS e do PIS, R$3, ok? Então, feito isso, lançou, vocês vêm aqui e alteram o status para apurado. Então, essa opção aqui, ó, alterar status para apurado, ou caso a versão de vocês não tenha esse recurso ainda, que essa funcionalidade a gente liberou aí na semana passada, vocês vêm aqui, cliquem em editar e alteram o status aqui para apurado. Então, aqui meu status já está apurado. Então, vamos aqui para o mês 4. Né? Quando vocês lançarem os créditos das suas notas, créditos anteriores das notas de compra e os créditos das retenções de PIS e COFINS, vocês deverão acessar aqui o registro, acessar o 1.100, clicar nesse botãozinho aqui, ó, carregar saldo, para que ele possa carregar os saldos dos meses que de todos os créditos que você lançou aqui no meu exemplo aqui que eu lancei no mês 3. Então, aqui no mês 3, né, eu lancei, então vocês poderão aqui, ó, acessar aqui e pedir para carregar os saldos, para que ele possa carregar todos os saldos de todos os meses que você inseriu no período anterior ao que você vai começar a gerar apuração. Então, aqui você vai fazer isso para o 1.100, para o 1.300 a mesma coisa, 1.500 e 1.700. Então, para que ele possa carregar. Ok? Então, a partir disso, né, que dentro dos registros, eu estou apto a gerar meu arquivo. Né? Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai verificar todos os seus créditos, todos os seus débitos e seus créditos anteriores para lançar ali na apuração, né, que é o registro M200, M205, M600, M605, e seus créditos, né, no M100, M105 e no M500 e M505, por exemplo. Mas antes de mostrar esses lançamentos de créditos, a gente precisa fazer a configuração dos tipos de crédito. Então, aqui dentro do meu lançamento, né, voltando aqui, na minha análise fiscal, né, vou verificar aqui minhas notas. Esses créditos, esses tipos de crédito e base de cálculo de crédito, a gente definiu que as configurações serão realizadas de acordo à utilização dos documentos, né, a utilização, o CFOP do documento, a alíquota do PIS e do COFINS
E o CST do PIS e do COFINS. Então, aqui no meu exemplo, aqui, ó, eu tenho o PIS e COFINS, né? Que está o CST 50 e tem aqui minha alíquota de U65. Por que a gente colocou a alíquota também para ele fazer esse depara, né? Para achar o tipo de crédito e a base de cálculo de crédito? Por conta que a gente tem as alíquotas diferenciadas. Eu posso ter a mesma utilização, mesmo CFOP, mesmo CST, só que a utilização, a mesmo CFOP, mesma utilização, mesmo CST de PIS e COFINS, porém a alíquota é diferente, a alíquota é diferenciada. Então, por isso que a gente, na configuração, que eu vou mostrar agora para vocês, a gente colocou esse campinho. Então, aqui dentro do SPED contribuições, tem aqui dentro de configurações, a gente habilitou esse módulo aqui, ó, base de cálculo de crédito. Então, aqui vocês vão selecionar a empresa, né, clicar no botão aqui novo. Então, no meu exemplo lá, o CFOP 2102, o CST 50, né, o CFOP 2102 e a utilização é compra comercial. E as alíquotas que tem aqui, ela já vem padrão com essas alíquotas aqui, 165 e 7,6, que já estão lá nos meus documentos. Caso tenha alguma alíquota diferenciada, eu venho aqui e informo qual que é a alíquota. Ok? Essa, por exemplo. Então, aqui eu já defini um exemplo aqui para vocês, né? E lá na minha nota está lá ó, o CFOP 2102, o CST 50 e compra para comercialização e minhas alíquotas. E dentro dessa aba tipo de crédito, você vai informar qual que é o tipo de crédito dessa operação e a base de crédito dessa operação. Então, aqui eu coloquei 101, né, que é tributada aqui dentro do mercado interno, com a alíquota básica, e a base de cálculo de crédito, bens para revenda. Se eu tivesse outros CFOPs, eu precisava vir aqui informar, né? Por exemplo, nota fiscal de energia, aí eu vou informar lá qual que é o CFOP meu de energia, qual que é o CST que tem lá, a utilização e assim por diante, e informar lá qual que é a base de cálculo de crédito e tipo de crédito. Há CSTs que tem mais de um tipo de crédito, por exemplo, o CST 56, aí eu precisava vir aqui informá-lo. Por exemplo, se fosse o CST 56, eu precisava colocar aqui 201, porque esse CST 56, por exemplo, ele tem 3 tipos de crédito e 3 bases de crédito. Então, eu precisava vir aqui informá-lo. E também a minha base de cálculo de crédito. Tem CSTs que tem 2, por exemplo, CST 55. Aí você precisa vir aqui informar qual que é o tipo de crédito e a base de cálculo de crédito, né, que são 2 para esses CSTs. Então, essa configuração do tipo de crédito é informado de acordo com os CSTs. E a gente está tratando um exemplo simples, né, com CST 50, para facilitar mais o entendimento. Nos vídeos futuros, né, a gente aumenta um pouco a complexidade para a gente mostrar como o sistema trata cada CST. Então, a princípio, essa configuração. Mais na frente eu vou explicar essa configuração aqui que é por registro. Então, a partir desse momento aqui, pessoal, quando eu gerar o arquivo, né, então que eu criei o arquivo, quando eu gero o arquivo, o que o sistema faz? Ele já vai gerar a apuração e vai gerar o arquivo. Então, aqui ó, eu vou gerar o arquivo, vou gerar aqui nessa pastinha. Então, ele vai gerar um arquivo aqui para mim e quando gerar o arquivo, ele vai colocar para apurado. Então, vamos aqui ó, dentro dos registros. Vamos dar uma analisada aqui nos créditos que eu tive de períodos anteriores. Ó, então, aqui ele já está informando para mim que ele já carregou do mês 3. Ó, e ele não deixa alterar. Né? Então, aqui eu tenho o M100 e o 1.500 que ele já carregou do período anterior. Isso automaticamente. E o 1.300, né? Isso aqui é crédito lá das retenções que eu tive, ele também carregou. Vou até pedir para também deixar desabilitado aqui para que não altere, né? Para ficar padrãozinho. Então, ok, pessoal. Eu vou voltar ali, abrir o período de apuração para me mostrar um detalhe para vocês que a gente definiu que como você vai definir como que esses créditos serão utilizados. Então, aqui, vou voltar lá no M100, ou desculpa, no 1100, vou editar.
Desses créditos aqui, pessoal, quando o período, ó, esse crédito aqui carregou do período do mês 3. Esse flag aqui, ó, vai definir se você quer que esse crédito seja deduzido ou não no seu mês. Ok? Então, aqui eu estou falando, não, eu quero que esse crédito abata. Por exemplo, você tem lá janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021 e assim por diante. Então, você tem 12 meses de crédito de 2021. Só que você não quer que janeiro, você não quer que, por algum motivo, não deduza esse crédito. Você vem aqui e desabilita. Então, o sistema automaticamente ele vai deduzir fevereiro. O mês de janeiro ele vai jogar para o mês de maio. Então, quando você habilitar isso aqui, automaticamente o sistema não abate e joga para o período seguinte. Né? E outra funcionalidade que a gente colocou nessa tela, pessoal, digamos que vocês vão utilizar esse crédito. E se você quiser utilizar parte desse saldo, né, você não quiser utilizar os 16,50, você vem aqui nesse campinho, ó, saldo de crédito a utilizar, e informa o valor que você quer. Ah, eu quero só 6,50. Então, os 10 reais que sobrou, ele vai jogar para o período seguinte. Então, aqui você pode informar nessa tela qual que é o que você quer que utiliza, quais são os créditos que você quer que utiliza e o valor de cada um. A diferença sempre ele vai jogar para o mês seguinte. Essa mesma configuração é para o COFINS também, mesmo conceito. Já a retenções, a gente ainda não colocou essa melhoria. Ou você utiliza tudo, ou você não utiliza nada. Mas a gente está com essa melhoria lá no desenvolvimento também, para colocar aqui o saldo credor, o saldo a utilizar, o saldo de crédito a utilizar, né? Digamos que eu quero só 30 centavos. Então, 35 centavos ele vai jogar para o mês seguinte. Isso a gente também vai fazer aqui para as retenções, para que fique padrãozinho esses créditos. E você tem total autonomia do qual que é o valor que você quer que utilize. Né? E de qual mês que você quer que utilize também. Falando em crédito também, pessoal, tem uma configuração aqui dentro do cadastro da empresa, aqui dentro do cadastro da entidade, que você define se você quer que o crédito seja abatido atual ou do mês anterior primeiro. Então, aqui dentro de parâmetros 4, tem esse campinho aqui, ó, prioridade de crédito contribuições. Isso significa o quê? Se você quer que abata o crédito atual, então, eu tive 16,50 de PIS e COFINS do mês 4. Você quer que tenham lá R$5 de crédito anterior. Aí você fala assim, eu quero que abata os R$5 primeiro ou os 16,50 que é o do mês. Essa aqui, ele vai bater os 16,50 primeiro. Se ainda tiver débito, né, ele vai lá e busca os R$5, caso aquele flag que tiver habilitado, você quer que abata também dentro do mês. Se você deixar dessa forma aqui primeiro, dessa forma, priorizar o crédito anterior, ele vai abater os 5. Caso ainda tenha débito, ele vai pegar a diferença dos 16,50 para complementar. Digamos que você tinha lá R$20, né, de débito, abateu os 5, sobrou 15. Então, dos 16,50, ele vai bater os 15 e vai ficar 1,50 que ele vai jogar para o mês seguinte. Então, essa é a sistemática que ele vai fazer. Né? Aqui no meu caso, eu deixei sempre para bater o crédito anterior primeiro, os mais antigos, para depois os mais atuais. Então, quando vocês geram aqui a apuração, né, vou voltar aqui na apuração, vou gerar meu arquivinho aqui. Depois eu vou passar esse arquivo aqui no PVA, para a gente dar uma simulada. Então, aqui dentro dos registros, né, aqui você consegue visualizar todas as informações dos registros, não é? Do F100, do F120, todos os registros, né? Aqui os créditos, por exemplo, ó, os créditos que subiram aqui, ó. Então, eu tenho uma nota lá de R$5.000 que sobrou, ó, tem um montante lá de nota que somou aqui, ó, R$5.000 a base de PIS e COFINS. Vamos ver se é esse valor mesmo que está lá. Se bem que pode ter mais, né? Ou pode ser que não só tenha de nota fiscal ali naquele montante, pode ser de outros registros. Então, aqui eu tenho 2 notas fiscais de entrada,
totalizou 2.500. Opa, como aí o PIS e COFINS, mostrei a coluna errada. Então aqui eu tenho 2.500 de PIS e COFINS, e certamente isso é de outros registros que subiu aqui para mim, ó. Talvez seja esse. Então tem aqui, ó, mais 2.500, ó, que está relativo ao CST 50. Então meus créditos do M100 aqui, ele já subiu de acordo com o que eu tenho de nota. Eu tenho 2,5 de nota e tenho um F100 ali de F. Eu tenho um crédito ali que eu vi no registro F100 de 2.500. Então por isso que ele somou aqui meus R$5.000 na base de cálculo de crédito. O sistema, pessoal, falando aqui do F100, né, ele tem várias formas de você carregar essas informações. Então, aqui a gente pode clicar no botão novo, né, digitar as informações manualmente. Tem aqui o assistente que vocês utilizam já hoje, né, pelo aquele módulo anterior, né, que aqui você coloca qual que é o modelo, né, quais que são as contas contadas, e clica aqui no botãozinho carregar, ele já vai ficar vinculado no registro. Outra funcionalidade que a gente liberou recentemente é aqui, você exporta, né, uma planilha Excel, preenche os dados e vem aqui e faz a importação dessa planilha. Ele também vai libertar o registro F100. Então, todos esses registros aqui, ó, o F100, né, ele tem essas três formas, né, e eu vou mostrar ali automática. Tem o F120, né, que você também faz manual, utiliza o assistente, que é o que vocês já utilizam já hoje, e essa que a gente liberou recentemente aí pelo Excel. Todos esses registros aqui, ó, são alimentados pelo Excel também, manualmente. E os que têm utilização, essa aqui tem uma rotina que a gente automatizou, e tem um assistente, caso vocês preferirem. Esse aqui tem o Excel, o assistente, e digitar manualmente. Esses outros três aqui é manualmente e pelo assistente. O F600 tem aqui também pelo Excel, digitar aqui manualmente, utilizando o assistente, e tem uma rotina automática que eu também vou mostrar para vocês. Então, vamos mostrar aqui do F100, essa rotina automática. Aqui dentro de configurações do SPED de contribuições, tem aqui ó, escrituração por lançamento contábil F100. E tem aqui por documento. Essas por lançamento contábil, eu sugiro que vocês sempre façam os débitos. Por quê? Porque lá na validação do arquivo, caso vocês colocam os créditos, ele vai obrigar que tenha um parceiro de negócio. Então, sugiro que não faça por aqui. Por aqui eu sugiro que vocês façam, né, as receitas financeiras, por exemplo. Então, aqui eu já coloquei aqui uma conta contábil, né? Passei aqui o CST que tem que subir, do PIS e do COFINS e a alíquota. Esse campinho aqui, agrupar, né? Agrupar aqui. Se eu tiver 10 lançamentos aqui nessa conta contábil, o que o sistema vai fazer? Ele vai gerar lá no F100 10 vezes. Então, eu coloco aqui agrupar para que ele já me dá o saldo total, né? Fica mais fácil a minha conferência. E esse aqui que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos que a gente tiver, é se você quer que esse valor dessa receita financeira faz parte do meu rateio lá para calcular o meu crédito, né? Quando você está gerando um arquivo, né, não cumulativo por rateio. Então, aqui ele vai entrar lá no cálculo do rateio. Então, hoje a gente está falando pelo direto, a gente não vai entrar no detalhe dessa opção aqui. Então, aqui eu configurei uma conta de exemplo, né? E aqui, por escrituração por documento, sugiro fazer pelos documentos que vocês têm crédito de entrada. Mas se vocês tiver lá receita de aluguel, por exemplo, e pagamento de aluguel, por documento ele vai fazer das duas formas. Lembrando que quando vocês fizerem a opção por lançamento contábil, o valor do PIS e do COFINS vocês têm que contabilizar. Quando é pelo documento, vocês já calculam ali o PIS e COFINS pelo código de imposto, ele já vai subir automaticamente. Então, aqui eu coloquei qual que é o tipo de documento, né, que eu estou lançando, que é uma nota fiscal de entrada, que é um modelinho que ela está lá. O modelo que ela está lá, a descrição dela é aluguel, eu vou mostrar para vocês quando eu estiver abrindo aí o documento. Esse CFOP aqui, a gente colocou como filtro, digamos que você tem várias notas fiscais lá que está com esse modelo aluguel, com vários CFOPs, mas eu quero que apenas suba para o F100 quem está com CFOP 1000, né? E outro filtro que tem aqui é por CST. Eu deixei em branco para subir tudo. E a utilização.
E também tem essa configuração aqui, se você quer que isso entre lá na receita bruta ou não. Nesse caso aqui não entraria por conta que é um documento de entrada. Então tem esse filtro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar esse documento que eu lancei aqui de aluguel. Então aqui, esse é um documento. Então aqui um aluguel que eu lancei, ó. Então ele vai fazer o filtro por esse CFOP, pelo CST de PIS e COFINS, caso seja informado, e o modelo fiscal aqui que eu criei aluguel. Então aqui o valor desse documento aqui que ele está subindo, R$ 41,25, 190 de PIS, com a nota de R$ 2.500. E para que essa informação suba automaticamente lá, então eu vou voltar aqui para o SPED de contribuições, vou editar aqui, ó. Dentro dos parâmetros, você vai habilitar aqui para incluir automaticamente o registro F100. Então, quando você gerar a apuração, o sistema automaticamente vai incluir aqui no registro F100 o que eu configurei por lançamento contábil e o que eu configurei por documento. Então, aqui, ó, por documento, é os 2.000 lá, os 2.500, ó, o PIS e COFINS, é o mesmo valor que está lá naquele documento. Então, ele já vai subir aqui para você automaticamente. E a receita financeira também é o saldo da conta. Então, tem aqui essa continha aqui. Vamos olhar qual que é o saldo dessa conta aqui, desse mês que a gente está lançando, só para ver se subiu corretamente. Vamos ver aqui, é 3004. Então, aqui, esse saldo mesmo que tá. Então, meus R$ 500. Então, ele vai pegar os R$ 500 vezes a alíquota de PIS e COFINS que eu determinei lá. Então, ele já fez o cálculo aqui, ó, de R$ 3,25 e R$ 20. Então, hoje vocês já conseguem automatizar as receitas financeiras e crédito e débito que vocês também, né, poderão lançar aí por documento de marketing. Um aluguel a receber, um aluguel a pagar, por exemplo. Ele já vai subir automaticamente. Documentos que têm registro específico, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de comunicação, nota fiscal de telecomunicação, energia, ele já vai nos blocos corretos. Não precisa a gente lançar aqui no F100, que às vezes o pessoal tem dúvida, né? Ah, preciso lançar energia lá no F100. Não, ele já tem um bloco próprio para ele, que é o registro C500, salvo engano. As notas fiscais de conhecimento e transporte já tem registros próprios também para ser escriturado. Ok? Então, essa aqui é a automatização aqui do registro F100, que a gente liberou aí recentemente, o ano passado, né? Outubro, né? Outubro, setembro, a gente automatizou isso também para facilitar a vida dos clientes. E, então, deixa eu voltar aqui novamente, né, pessoal? Só para deixar claro aqui para vocês como que o sistema calculou aqui o M100, né? Então, ele pegou lá os 2.500 que eu lancei no F500 e também teve duas notas fiscais lá, uma de 1.500 e uma de 1.000, que compôs aqui meus R$ 5.000. E de acordo com a configuração que a gente fez lá, da base de cálculo de crédito, né? Essa configuração aqui da base de cálculo de crédito e o tipo de crédito, ele conseguiu alimentar essas informações aqui, ó, que é meu tipo de crédito, e aqui dentro do registro filho dele, que é o 105, ele conseguiu aqui, ó, alimentar aqui, ó, que é o bens para revenda, né? E aqui o dos aluguéis. Agora eu vou mostrar aqui por onde que ele tirou isso aqui, ó. Essa informação que é os meus 2.500, que é relativo àquele registro F100 que eu fiz aquela nota de entrada de aluguel. Então, como que ele pegou isso aqui? Então, aqui dentro da base de cálculo de crédito, a gente tem aqui, ó, configuração por registro. Então, vou habilitar aqui, vou editar aqui essa aqui. Ó. Então, aqui, ó, eu falei que meu registro F100, quando tiver a alíquota de 16576 e o CST for 50, eu quero que entre com a base de cálculo de crédito aluguéis de prédio e o tipo de crédito 101, mercado interno, que é a alíquota básica. Então, por esse motivo, aqui dentro dos meus registros aqui, né,
aqui no M100, ele informou aqui meu tipo de crédito, e aqui o detalhamento da base de cálculo de crédito, ele criou aqui, ó, um para aquisição para revenda e outro para aluguéis. Essas mesmas configurações que a gente fez, né, ela vai valer tanto para o M500 e M100, né, e para o M105 e M505. A mesma configuração. Outra automatização que a gente deixou aí, né, são as devoluções de compra. Vou mostrar aqui para vocês uma nota que eu fiz, e eu fiz a devolução dela. Então, aqui ó, dentro de devolução, tem uma notinha que eu fiz aqui, de R$ 1.500, né, e relativo à nota, essa de 1.500 aqui, ó, 78,27. Então, como que a gente automatiza esse estorno lá, que no caso é lá no M110, M115, M510 e M515. Então, aqui eu vou verificar qual que é a utilização desse documento. Como eu copiei para, né, nota fiscal de entrada, para a devolução de nota fiscal de entrada, eu mantive as mesmas informações do CST, o CFOP aqui de devolução, né, e aqui o CST de PIS e COFINS 49. Então, vamos voltar lá dentro da configuração da base de cálculo de crédito do PIS e do COFINS. Então, aqui, ó, dentro das configurações da base de cálculo de crédito, eu fiz a compra, 2102. E aqui dentro de ajuste, eu vou fazer o deparo. Ó, sempre que houver uma devolução, né, então o que eu fiz já é um deparo. Ó. Então, sempre que tiver uma devolução, ó, 6202, tiver o CST 49, a utilização, como eu fiz vinculado, eu não alterei a utilização, copiar para, né, ele vou mantive. Tem clientes que altera a utilização, você vem aqui e coloca a devolução, vai funcionar da mesma forma. E eu estou falando aqui que é um ajuste, né, por conta que eu tive um crédito e devolvi essa nota, né, eu estou retirando esse crédito que tem da minha apuração. E tem aqui, ó, qual que é meu tipo de ajuste, eu estou fazendo o estorno daquele crédito que eu tive, referente àquela nota fiscal de compra, e qual que é o CST que eu quero que informa lá nesse ajuste. Então, o que feito, né? Então, aqui dentro da apuração, novamente, quando eu fecho a apuração, ele já calculou essa informação para mim, ó. Então, aqui dentro do registro M100, M105, por exemplo, ele fez um estorno desse documento. Então, aqui ele fala o valor que eu tive de ajuste, o valor da ajuste, qual que é o estorno, qual que é o número do documento que eu estou fazendo esse estorno e os detalhes. E aqui no M105 eu detalho mais ainda. Ó, qual que é o CST que é relativo a essa operação, qual que foi a base de cálculo de crédito, qual que é a alíquota, qual que é o documento, né, e os detalhes desse documento. Ok? Então, ele já vai subir para a minha operação com esse ajuste para deduzir do meu crédito. Então, com base só naquelas configurações, ele já sobe automaticamente para vocês. Vou só abrir aqui esse documento novamente, só para me confirmar o valor do crédito que ele subiu. Né, para ficar mais fácil aqui. Então, 21,75 e 114 do PIS e do COFINS. Ou 114 do COFINS. Então, foi esses valores aqui, ó, o 24,75. Ele detalha qual que é esse documento que ele fez o ajuste. Essa configuração ele é feita, né? E vai subir nos registros M510 também. E M515, 114, e qual nota que ele detalhou. Ok? Isso aqui não é feito nada manual, pessoal. Tudo é um sistema que calcula automaticamente para vocês. Então, quando eu gero a apuração aqui, né, o sistema já vai calcular aqui para vocês, com base nessas informações aqui, no M100, M105, M110, M115, e nesses registros aqui também do PIS e do COFINS, ele já vai conseguir aqui calcular para vocês aqui, ó, o valor da apuração. Então, esses foram os débitos que eu tive das minhas notas, foram o crédito que eu tive aqui do meu período, né?
Aqui são créditos anteriores que eu tive, né? Aquele crédito anterior lá do mês 3 que eu lancei. Teve a retenção aqui, ó. Retenção anterior de... Teve uma retenção anterior, deixa eu só olhar aqui qual que é o valor dela. Ó, de 65 centavos. E eu tive dentro do mês, né? Do PIS e do COFINS, que é 30, 1,30. Então, 1,30 mais 65 centavos deu meus 1,90. O que ele detalhou aqui para mim. Ok? E aqui ele falou que eu tenho um saldo a pagar de 12,85. Essa mesma sistemática que ele faz aqui para o M600, né? Então, o mesmo cálculo aqui que ele fez. Então, pessoal, a apuração hoje, através do Tax Plus, a gente já praticamente já deixou quase todos os registros automáticos, né? Falta alguns registros, né, pessoal? E falta apenas automatizar esses registros aqui, ó, né? Para a apuração ficar aí 100%. Né? Hoje, a própria apuração aqui do SPED de contribuições, quando você estiver validando, ele faz, tem coisas que faz que o validador não faz. Quando você estiver, exemplos com o CST 56, o próprio validador dá uma mensagem para que vocês possam fazer os ajustes manuais. O sistema já sobe automaticamente para vocês. Então, tem coisas aqui que ele faz melhor do que o próprio PVA. E eu esqueci aqui de passar para vocês, ó, que para automatizar a carga do registro F600, basta habilitar esse flagzinho aqui e ele vai subir automaticamente para vocês. Esse parâmetro aqui do M, do bloco M, é para vocês informar aqui qual que é o código da receita do PIS e do COFINS para gerar os registros correspondentes a essa configuração, M205 e M605. Aqui, né, como que é que você quer que o indicador da apuração, se é em cima dos registros C180, C190 ou em cima do C100, C170. E aqui as configurações básicas. Essas configurações aqui, pessoal, que vem aqui nessa tela, se vocês deixarem padrão aqui dentro do cadastro da entidade, ele já sobe automaticamente para vocês, vocês não precisam ficar configurando, né? Então, aqui dentro de parâmetros, tem aqui, ó, configurações, ele já pega daqui por padrão. Então, voltando aqui para o mais interessante que a gente está falando aqui, que é a apuração, né? Dentro do botão aqui, opções, a gente tem aqui, ó, base de apuração, né? Então, essa opção aqui, ele vai te facilitar a identificar alguns documentos que você não configurou o tipo de crédito, por exemplo. Então, aqui ele está trazendo tudo que é entrada e tudo que é saída, né? Essa tela aqui você consegue exportar Excel para facilitar suas conferências. Aqui, ó, dentro dessa coluninha tipo de apuração, eu sempre gosto de clicar aqui nesse funilzinho, por exemplo, e selecionar aqui a opção crédito. Então, aqui eu consigo verificar todos os meus documentos que tenham crédito, que são meus documentos de entrada, e verificar se essa coluna aqui, ó, tipo de crédito e base de cálculo de crédito, está configurado. Se tiver algum em branco, significa que eu não configurei todas as minhas notas de compra. E essa validação vai gerar erro lá no SPED, na validação do SPED fiscal. Então, aqui, ó, é uma nota que eu tive aqui de compra, né? Que ele vai gerar o registro 670. E aqui teve um F100. Então, para facilitar qual documento, qual o tipo de crédito que eu tenho que calcular ali, se é por registro, se é pelo bloco F100, F120, por exemplo, ou é só pelas minhas notas fiscais de entrada, ele te mostra aqui, ó. Aí ele vai mostrar se for lá, se for relativas ao conhecimento de transporte, ele vai falar que é o D, se for nota de energia, que é o C500, e assim por diante. Ele vai te dar qual que é o registro, também para facilitar qual operação que você tem que ir lá e configurar. Bem como também você, através do CFOP, utilização em CST, você também vai conseguir identificar qual dessas duas configurações vocês não fizeram. Dentro do botãozinho opções, né, tem o relatório, né? Os relatórios são os mesmos que tem lá no SPED contribuições, lá no PVA do SPED contribuições, né? É o mesmo aqui, ó, agrupado por quais os CFOPs que eu tive aqui de entrada e saída.
Aqui, o registro, né? E aqui é o controle que eu tive de crédito, né? Nessa terceira folhinha aqui, né? Qual que é a relativa à apuração mesmo, né? Na verdade, que é a apuração, o que eu tive de crédito, o que eu tive de débito, o que saldo anterior, o que eu tive de retenção. Então, basicamente, isso aqui é o registro M200. Né? E esse outro relatório que a gente tem aqui ó, é as informações relativas aos créditos que eu tive. Então, eu só tive crédito relativo à operação 101, né? E as informações da base de cálculo de crédito de PIS e COFINS que eu tive aqui. Ó. Então, ele mostrou aqui meus tipos de crédito e a base de cálculo. Essas são as informações que a gente tem ali no registro M100, M105, M500 e M505. É a mesma informação. Isso aqui também para facilitar as conferências de vocês. Né? Então, agora eu vou gerar o arquivo. Ó. Então, sempre que vocês for fazer qualquer alteração, pessoal, eu fiz uma alteração, não configurei um tipo de crédito para a minha nota de energia. Fui lá e configurou. Então, você abra o período e gera o arquivo de novo. Caso contrário, o sistema não vai considerar essas configurações novas que vocês fizeram. Então, eu vou gerar meu arquivo e vamos verificar se a gente consegue validar todas as informações que a gente já deixou na estrutura aqui do SPED de contribuições. O mais legal que eu achei aqui, dessa apuração que nós fizemos aqui, da Invent, é esse botãozinho de registro que você já vê a apuração na próprio sistema, não necessitando que você vá lá no PVA e valida para você ter o cálculo da apuração, né? Clicar lá uma catraquezinha lá para gerar apuração. Então, aqui eu vou gerar o arquivinho, vamos guardar só um minutinho para ele estar calculando os valores. Então, aqui ele vai ficar com o status apurado. Eu venho aqui no próprio PVA aqui, vamos selecionar esse arquivo que eu estou validando aqui, 10h37. Vamos ver sim. Se não aparecer nenhuma rejeição aqui, pessoal, ele vai validar com sucesso. Caso tenha, eu tenho que ir lá e ajustar nos meus documentos, alguma configuração. Então, aqui validado com sucesso. Aqui ele já está apto a vocês transmitir o arquivo. E o que tem aqui, ó, dentro da apuração, vamos ver o que é o mais importante, os meus tipos de crédito que eu tive ali, só dar uma visualizada, ó, a minha notinha de R$5.000 que eu tive, aqueles que é relativo ao F100 e uma nota de compra que eu tive. Aqui tem o estorno daquela nota que eu tive lá de devolução de compra, né? Tá aqui também, ó, no M105. As mesmas informações aqui vão estar aqui também nos registros correspondentes a do PIS e do COFINS. Tá aqui. E aqui a própria minha apuração. Ó. Vão estar aqui as minhas informações relativas à apuração, tanto no M600 quanto no M200. Né? E se vocês forem olhar os relatórios que tem aqui, é os mesmos que a gente construiu lá. Ó. Esse aqui, por exemplo, é o mesmo relatóriozinho lá que tem. Né? Detalhamento. É os mesmos relatórios que a gente colocou aqui, os 4 relatórios mais relevantes que a gente achou do SPED de contribuições. Né? Então era isso, pessoal, que hoje eu queria mostrar para vocês, né, relativo à apropriação aí de crédito, né, direto do PIS e do COFINS. E nos próximos vídeos vamos também demonstrar aí para vocês, né, o regime não cumulativo, como rateio, cumulativo e não cumulativo através de rateio e direto, o cumulativo através lá do regime de caixa, de competência detalhada e competência consolidada. Espero aí que tenha ajudado um pouquinho vocês aí, né, a sanar um pouco de dúvidas que vocês têm hoje, aí relativo a essa apuração do SPED de contribuições, impostos, PIS e COFINS. Obrigado a todos aí
Até outro próximo vídeo.